Olá, meu nome é Pablo e eu e meu grupo ficamos encaminhados de falar sobre o tópico Dadaísmo do livro 150 anos de arte moderna. O Dadaísmo vem de 1916 até 1923 e o livro começa citando um artista muito famoso e muito importante para o dadaísmo nos dias atuais, que é Maurício Catelan. O Catelan é um artista que experimentou um sucesso de críticas ao fazer artes visuais bem-humoradas e com uma pitada de sentimento para dar um peso intelectual na obra. O livro cita ele como o Charlie Chaplin da arte contemporânea, por ele fazer piadas em suas obras para citar, para transferir a realidade da vida para o público. Ele ficou muito conhecido pela escultura Nona Hora, de 1999, que é essa imagem que está aí embaixo. O que ela significa, o que ela representa? A Nona Hora é uma escultura de um molde de cera do Papa João Paulo II, onde ele está segurando a sua cruz e em cima dele tem uma pedra, um meteoro, E o que é mais importante nessa obra é o seu título, A Nona Hora, que é citado na Bíblia, em Marcos 15:34. O apóstolo cita essa nona hora como a hora que Jesus estava sendo crucificado na cruz e ele olha para o céu e exclama: "Ó meu Deus, por que me abandonastes?" Então ele quis colocar o Papa mais ou menos nessa posição, na posição na mesma posição que Jesus estava, Essa obra foi muito polêmica e muito criticada na época pelo fato de se referir a essa crença de que o Papa é o homem mais perto de Deus, mais próximo de Deus, que está mais em contato com ele, que é um lugar ocupado por Jesus, E também por ser considerado como arte e por ter sido exposta em um museu. Então essa obra gerou grande polêmica e foi uma das principais obras de Maurício Catelan. Catelan possui uma característica rebelde, irreverente e extremamente provocativa. Essa característica fez dele o porta-voz do dadaísmo nos dias atuais. Foi o que eu disse, ele é um dos artistas mais importantes do dadaísmo nos dias atuais, por ele possuir essas características de rebeldia, de ter uma crítica em suas obras e suas obras serem extremamente provocativas. Os seus trabalhos, eles tinham necessariamente, não necessariamente, mas para ter uma eficácia maior, ser exposto em museus ou lugares que tinham bastante público e teria bastante visualização, pois só assim ele conseguiria dar evidência. O que é o dadaísmo? É um movimento artístico fundado no início do século XX por um grupo de anarquistas intelectuais, cuja motivação não era apenas ridicularizar o mundo da arte, mas destruí-lo. Então, os dadaístas, eles eram cheios de descontentamento pela vida e pelo que viviam, pela sua ordem ideológica, pela política, pela economia, pelas regras e os regulamentos que os cercavam. Eles eram completamente descontentes e transmitiam isso por meio de suas artes, por meio de críticas e provocações. A palavra Dada vem do dicionário e é o que há de mais simples. Em francês significa cavalinho de pau, em alemão significa até logo, em romeno, sem dúvida, é uma palavra internacional. E os dadaístas eram consumidos por um ódio provocado pela carnificina da Primeira Guerra Mundial. Foi o que eu disse, eles eram consumidos por esse ódio, pelo ódio das regras e dos regulamentos que eles tinham. Como tudo começou? Esse movimento artístico começou com Hugo Ball em 1886 e 1927. Hugo Ball fugiu para Zurique, na Suíça, durante a Primeira Guerra Mundial, e depois de um tempo estabelecido em Zurique, abriu um clube de artes com um único objetivo, de proporcionar um espaço que tinha como propósito de que as pessoas pudessem ser livres e independentes, e viver para seus ideais, e deu o nome desse clube de Voltaire. Então ele fugiu para Zurique, na Suíça, e lá ele criou um clube para que as pessoas pudessem ser livres e não presas às regras da época, E deu o nome desse clube de Voltaire, porque Voltaire foi um grande filósofo da Revolução Francesa, e as principais ideias de Voltaire eram a ideia de liberdade, que era a mesma ideia que ele tinha no clube dele. Em fevereiro de 1916, ele distribuiu um convite em Zurique, onde convidou artistas para se apresentar no clube Voltaire e contribuir com suas artes para assim criar um centro de entretenimento artístico. E uma das pessoas mais notáveis que aceitaram o convite foi o poeta romeno Tristan Tzara, de 1896 a 1963. Tzara era um jovem com grande talento para a oratória e determinado a se fazer ouvir, e se apresentou no cabaré Voltaire, onde Hugo Ball e Tzara tornaram-se grandes amigos. E os dois, com a ajuda de outros amigos, criaram um movimento anárquico que foi o dadaísmo, que levou ao surrealismo, influenciou a pop art, estimulou a geração beat, inspirou o punk e forneceu a base para a arte conceitual. Eles mesmos se intitularam
de uns delinquentes, juvenis da arte, e eram contra tudo, contra a sociedade, contra a religião e, acima de tudo, contra a arte. Negavam e desprezavam os movimentos modernistas, como o futurismo, do qual haviam emergido. Porém, devido às linguagens e às polêmicas que envolviam suas obras, os dadaístas não ganharam notoriedade e influência. Por esse motivo, instalaram suas artes dentro da ordem ideológica artística da qual eram contra, museus e galerias. Então foi o que eu falei ali em cima. Por isso que Maurício Catalan, ele colocava suas obras em museus, para ele conseguir ter uma maior visualização em suas obras. Porque, como eram rodeadas de piadas e críticas, as pessoas não davam muita atenção. Então, para ter uma maior eficácia, eles colocavam essas obras em museus. Em 1916, eles anunciaram a chegada de um novo movimento artístico com o Manifesto. É Pedro, e eu vou continuar nossa apresentação sobre dadaísmo. Visto que o dadaísmo surgiu no período da Primeira Guerra Mundial, uma das atividades que os dadaístas realizavam era citar 3 poemas, só que de diferentes línguas. Essa atividade ela tinha a intenção de criticar a Primeira Guerra Mundial. E ao mesmo tempo, quando eles contavam os poemas, eles retratavam o que estava acontecendo em Verdun, que era o local onde estava acontecendo o massacre de centenas de milhares de pessoas. Com isso, a simultaneidade do dadaísmo ficou como um ato simbólico, pois ela se referia à vida de milhares de pessoas que estavam morrendo em campo de batalha. Também a pessoas de diversas nacionalidades que estavam morrendo no mesmo campo de batalha ao mesmo tempo. Os dadaístas eles propunham uma nova forma de arte. Na sua forma literária, ela surgiu pelos poemas dadaístas, que era feito como? Eles pegavam jornais, recortavam os artigos, aí depois colocavam num saco, misturavam, sacudiam, e daí depois o que eles iam retirando desses recortes, eles iam montando, e daí assim era feita essa arte. O argumento dos dadaístas sobre essa arte era de que o poema tradicional e todo o status que o poeta tinha eram falsos, pois eles retratavam a forma perfeita da vida, né? E para os dadaístas a vida, por outro lado, era aleatória e impreensível, ou seja, a vida é uma inconstância para os dadaístas. Um exemplo de uma obra deste estilo é a colagem com quadrados dispostos segundo as leis do acaso, de Arp. Arp foi um dos principais artistas do dadaísmo e pode-se dizer que um dos mais importantes, pois ele buscou obras do Picasso e do Braque e remoldou, pode-se dizer, numa forma dadaísta. Ele pegava os objetos que ele considerava vagabundos, entre aspas, e ele jogava assim, segundo ele, né? Ele jogava na obra e do jeito que ela caía era para ser postada e finalizada. Para Jean Arp, ou Hans Arp, como era mais conhecido, o artista ele tinha que realizar a obra do jeito mais aleatório possível. Ele tinha que exercer o mínimo de controle possível do modo de ser capaz de criar uma obra de arte fiel à aleatoriedade da natureza, ou seja, ele tinha que tentar ao máximo não exercer atividade sobre a obra, ele devia fazer algo aleatório perante a natureza. Boa noite, meu nome é Fernando e eu vou falar um pouco agora sobre o Marcel Duchamp. Duchamp é considerado um pai do dadaísmo. Em 1914, ele fez uma obra chamada Três Topes e Talon, que o objetivo era uma reavaliação de forma sática do sistema métrico fixo francês. E 2 anos depois da criação dessa obra, Tzara e Bal anunciaram a mesma noção com o dadaísmo. O seu primeiro contato com o dadaísmo foi em 1916, ao ler uma revista
quando estava em seu apartamento junto com seu amigo e artista Francis Picabia. Em 1919, ele retornou a Paris e quando ele estava em Paris, ele fazia caminhadas pela cidade. E em uma dessas suas caminhadas, ele comprou um cartão postal da Mona Lisa. E ele desenhou um bigode e um cavanhaque em seu rosto, depois assinou e escreveu LHOOQ, que significava, desculpa a palavra aí, professora, ela tem fogo no rabo. O seu intuito foi dizer com humor para não levarem a arte tão a sério. E em 1920, o seu lado travesti apareceu operando sob o nome de Rose Selavi. Seu amigo fotógrafo Man Ray, em Nova York, fotografou Rose e depois Duchamp pegou um frasco de perfume e colocou uma de suas fotos no frasco. No novo rótulo do frasco estavam Rose. Abaixo havia uma marca inventada por Duchamp, escrito Belle Hélène, e uma frase Eau de Voilette, que significava água de véu. Depois disso tudo, Man Ray e Duchamp resolveram postar a fotografia deles, do Belle Hélène, na primeira e única edição da revista New York Dada, que não durou, só foi uma edição só. É isso, professora. Valeu!